Nesse momento, eu gostaria de estar convidando os nossos amados ouvintes a estarem abrindo as vossas Bíblias na carta de 1 João, capítulo 3, verso 14. A carta que escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Glória a Deus. Eu vou ler novamente. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, diante desse texto, ainda falando de um tema que a gente tem abordado já há alguns dias, sobre ser filho de Deus, o que o texto aqui está dizendo é que nós sabemos que somos filhos de Deus, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, não estamos mais debaixo da ira de Deus, não somos mais inimigos de Deus, e nós sabemos isso quando amamos os irmãos. Uma consequência imediata a uma pessoa que se torna cristã, a uma pessoa que nasceu de novo, como diz João 1, 12, 13, são pessoas que, porque creem em Jesus Cristo, nasceram não do sangue, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Pessoas que nasceram de Deus, pessoas que nasceram de novo, pessoas que se tornaram um templo do Espírito Santo, são filhos de Deus. E se tem o Espírito Santo, tem o fruto do Espírito. E uma das manifestações desse fruto, uma de suas características é que nós amamos os irmãos. Se o Espírito Santo habita em nós, nós teremos que manifestar em nossa vida o fruto do Espírito. Então, já iniciamos este momento fazendo essa pergunta, para que nós possamos meditar. Nós temos manifestado os frutos do Espírito em nossa vida? O fruto do Espírito diz Gálatas 5, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos nos levam, irmãos, a analisar nossa vida como pessoas. Será que a fé que eu tenho em Cristo é verdadeira? É uma fé que me leva à salvação? É uma fé que leva a me tornar filho de Deus? Será? Será, irmãos, que realmente eu nasci de novo? Será que eu sou um templo do Espírito Santo? Se eu sou um templo do Espírito Santo, isso ficará muito bem definido na maneira como eu me relaciono com os meus irmãos na fé, com a nossa família na igreja. Temos falado já da nossa relação com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Nós temos falado das características de um filho de Deus, como ele se relaciona com a Trindade, mas é importante nós falarmos também da maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Se somos filhos de Deus, irmãos, nós somos inseridos na família de Deus. E nós percebemos isso na Bíblia, nas epístolas, essa preocupação entre os relacionamentos, entre os membros das igrejas. Então, todos os apóstolos escreveram sobre isso. Eles estavam preocupados quanto a essas questões, quanto a essas pessoas que agora estavam sendo inseridas nessa família. Pessoas que outrora estavam nas trevas, pessoas que outrora não conheciam essa salvação, pessoas diferentes etnias, diferentes culturas, estavam sendo inseridas na mesma família. Membros das igrejas. João, no Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus fazia aquela oração, a partir do verso 20, Jesus disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes tenho transmitido a glória que tu me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha a oração de Cristo, como é uma oração preocupada com a nossa unidade, como o mundo olharia para nós unidos. Isso seria um testemunho
Porque, irmãos, nós temos muitas coisas em comuns. Todos nós nos tornamos cristãos da mesma maneira. E só nos tornamos cristãos quando nascemos de novo. Em João 3,3, Jesus diz isso, que ninguém herda o reino dos céus. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E é um nascer de novo individual. São pessoas que nasceram de novo, não do sangue, não da carne, mas nasceram de Deus. Isso é igual a todos. Nós todos partimos da mesma posição comum. Éramos inimigos de Deus, separados. Nós somos iguais no fracasso, no pecado, na carência, na necessidade de um Salvador. Todos nós pecamos. Romanos 3,23 vai dizer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e todos nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo. Todos nós somos pecadores. Todos nós éramos inimigos de Deus, todos nós estávamos separados de Deus, todos nós estávamos debaixo da ira, destinados à condenação, todos nós temos isso em comum. Não há vantagem para ninguém, ninguém estava na frente de ninguém. Em Romanos 3,9 vai dizer, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição, de amargura, são seus pés velozes para derramar o sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Todos nós, irmãos, viemos dessa condição, todos nós nascemos nessa condição, crescemos nessa condição, estamos igualmente dependentes da graça de Deus, e só há um meio de salvação para todos, só um meio, um caminho, isso é comum a todos nós. Em Efésios 2,14 vai dizer, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois povos criasse um novo homem, fazendo a paz. Nós, irmãos, somos um no pecado, um na salvação, crendo no mesmo Salvador, crendo a nossa esperança na mesma cruz, no mesmo sacrifício, o mesmo batismo, a mesma fé, ouvimos o mesmo evangelho, fomos adotados e inseridos na mesma família, a família de Deus, todos nós adotados, todos nós, nenhum de nós merecia. Efésios 2,19 vai dizer, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois famílias de Deus. Não importa, irmãos, o que nós éramos por natureza, a família que nascemos, o país que nascemos, não importa a nossa condição social, não importa a nossa condição cultural, tantos bens que você tem, nada disso importa. Todos nós éramos inimigos de Deus, mas agora somos somos corpo de Cristo, nós somos membros da família de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, vai dizer, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós somos idade de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Apesar desse corpo, irmão, ter muitos membros, muitos irmãos, nós estamos unidos. A Bíblia trata da nossa união como irmãos, como um corpo. São diversos membros de um mesmo corpo. Então esse texto que a gente leu logo no início, 1 João 3,14, diz que nós sabemos que já passamos da vida para a morte, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Como eu posso saber se sou filho de Deus? Eis o teste. Eu amo os meus irmãos. Eu amo os meus irmãos em Cristo.
Sabe? E em 1 João capítulo 5, verso 1 vai dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Se você ama a Cristo que te gerou, você vai amar todos que Cristo gerou. Cristo não gerou só você. Do mesmo poder gerou outros irmãos. Então segue, se você ama Deus, você ama os outros irmãos. Então um teste muito importante para saber se eu e você estamos na fé é o nosso interesse, o nosso amor pelos nossos irmãos em Cristo. Pessoas que foram geradas pelo mesmo Cristo. Nós temos uma natureza em comum. Nós temos muitas coisas em comum. Porque nascemos do mesmo Deus. Recebemos a mesma semente. Em 1 João 2,9 vai dizer: aquele que diz está na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então não importa o conhecimento que você tem, não importa quão religioso você é, não importa o quão você vai na igreja, o tempo que você está, não importa se você é batizado, não importa se você tem doce, não importa se você não ama o seu irmão, você não é cristão, você está em trevas, você é um mentiroso. Uma consequência natural de quem tem o Espírito Santo é amar o irmão. Em 1 João 4,20 vai dizer: se alguém disser eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus também ame seu irmão. Nós precisamos nos analisar, irmão, à luz dessas palavras confrontadoras. Porque a vida cristã não é um mero assentamento intelectual. A vida cristã é o poder de Deus operando em nós, e isso envolve todo o nosso ser. Todo o nosso ser está envolvido no novo nascimento. E a nossa relação com nossos irmãos na fé é um teste completo para saber se de fato nós estamos na fé ou não. Você ama seus irmãos na fé? É importante fazer essa pergunta. Como saber se eu de fato amo meus irmãos na fé? É uma pergunta muito importante. Como saber quem são meus irmãos na fé? Como saber se alguém é filho de Deus quando encontrar essa pessoa? É interessante essa pergunta. Porque quando um cristão encontra outro cristão, há algo instintivo. Há marcas na vida de uma pessoa que um outro cristão identifica que aquele lá é um filho de Deus. Então já começa por aí. Se você é um cristão, há algo instintivo em você que te mostra que outra pessoa também é cristã. Sabe, porque as pessoas que são criadas na mesma atmosfera, elas tendem a fazer as coisas da mesma maneira. Então, se uma pessoa é cristã de fato, ela nasceu de novo, ela está debaixo de uma atmosfera do Espírito Santo, uma atmosfera divina. E ainda que vocês morem em lugares diferentes, não se encontrem sempre, mas estão debaixo do mesmo Espírito, do mesmo Cristo. Então você tende a fazer as coisas da mesma maneira. Então, há algo instintivo quando nós encontramos o outro cristão, nós temos muitas coisas em comum. Nós temos marcas, coisas que nos distinguem. Porque as pessoas se entregam em certos aspectos. E quando a gente observa esses aspectos na vida de algumas pessoas, nós sabemos que elas são cristãos. Porque são pessoas espirituais. Espirituais. Elas têm esse que a mais, são espirituais. O homem natural não sabe das coisas do Espírito. Em 1 Coríntios 2,15 vai dizer: a pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Então, quando você encontra com um cristão, você encontra com uma pessoa que pensa como Cristo pensa. E se você também é cristão, você pensa como Cristo pensa. E nós temos coisas em comum. Porque o cristão tem um entendimento espiritual e outras pessoas não têm. Então, ainda que uma pessoa vem para você falando de Cristo, falando da igreja, você vê que falta algo nessa pessoa. Há um ditado que diz que os pássaros de plumagem igual se ajuntam. Há uma atração mútua. Há uma capacidade de um atrair o outro.
Você tem essa capacidade? Você atrai outros cristãos e eles são atraídos por você? Você é atraído por eles? Você, quando encontra com outro cristão, você tem a sensação que essa pessoa te pertence e que você pertence a ela? Há em você esse senso de unidade, que você está unido a ele. Um laço forte. Nós sabemos que pertencemos ao mesmo povo. Ainda que você nasceu em outra cidade, nasceu em outro país, em outra família, por causa do que aconteceu com a gente sente que a gente pertence ao mesmo povo. Sabemos que fomos separados de onde a gente estava, da maneira que a gente vivia, no mundo que a gente estava inserido. Nós fomos tirados de lá e fomos ligados em outro lugar, em outra família, e não é mais uma família natural. É uma nova criação, é uma criação de Deus, é família de Deus. Você sente que pertence a outra família agora. Você nasceu numa família, mas agora você sente que pertence a outra. E essa outra família pelo qual você pertence espiritualmente, ela parece ter mais força sobre você. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, pessoas que não nasceram do sangue nem da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Nós somos cortados e cortadas de outro lugar, inseridos nessa família. Não há como você ser inserido nessa família sem ser cortado de outro lugar. Olha o que Jesus diz em Mateus 10:30, a partir do verso 30. Quanto a vocês, Jesus dizendo, até o fio dos seus cabelos estão contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante de meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Olha o que diz agora o verso 34. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura seus próprios interesses nunca verá a vida verdadeira. Mas quem esquece si mesmo porque é meu seguidor, esse verá a vida verdadeira. Jesus disse, eu vim trazer a espada. Quando o poder de Deus vem sobre nós, o novo nascimento, nós somos arrancados de um lugar e inseridos em outro. Jesus ocupa o primeiro lugar dentro de nosso ser. Isso, inevitavelmente, faz que o restante fique em segundo. O nosso amor, primeiro, se torna de Cristo. Nós somos inseridos numa nova família. Nós começamos a estar ligados a pessoas agora que também são cristãos. Antes nós estávamos ligados a pessoas que não eram cristãos, mas não desligamos deles. Perdemos o interesse pelos seus assuntos. Não temos muita coisa em comum mais, mas nós estamos sendo atraídos cada vez mais para essa outra família. É algo inevitável. Porque as relações que nós tínhamos antes pertenciam ao sangue, à vontade da carne, à vontade do homem. Mas agora nós estamos inseridos nessa nova família que vem de Deus. Não é que nós vamos desprezar nossas relações naturais com pai e mãe, não é isso. Mas existe um novo reino que nós somos inseridos e ele transcende o reino natural. E para nós entrarmos nele temos que nascer de novo. E essa nova natureza, ela vai se atrair pelas coisas espirituais. Aonde estão as coisas espirituais? Por outros irmãos que também têm a mesma natureza. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, vai dizer, desse modo ele nos tem dado maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio dos dons nós escapamos da imoralidade e dos maus desejos, trouxeram este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Agora nós temos parte da natureza divina de Deus. É um novo sangue que corre em todos nós. Agora nós somos uma família.
Pense nas consequências, irmãos, de um judeu dentro da cultura judaica quando se convertia. Um judeu tem muito autoestima, o conceito de família. E quando um judeu se convertia, significava que ele era um traidor. Entrou este outro ser na verdadeira chamado Cristo, e eles não toleravam, era de se perder toda a família por causa disso. Sabe, mas Jesus ocupava um lugar proeminente na sua vida e não poderia dar as costas para Cristo. Então é uma espada que entrava e o separava de sua família, porque ele tinha que escolher a sua família ou a Cristo, porque é isso que a família dele falava para ele, é nós ou Cristo. Pois aquele que amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim, Cristo disse. Um novo sangue está em nós. Um novo sangue. Sabe, irmão, foi esse novo nascimento que levou muitos cristãos à morte, porque se recusava a dizer, César é o Senhor. Se recusava a dizer. Sabe, ou eles diziam que César é o Senhor, ou eles morreriam, mas como eles poderiam dizer que César é o Senhor? Porque o seu amor por Cristo era maior do que o amor por eles mesmos. Porque Jesus ocupava o primeiro lugar, eles preferiam morrer do que trair o amado de sua alma. Oh, irmãos! Você tem tomado essa consciência, irmãos, que suas relações mais tenras mudaram. Sabe, Cristo e essa nova vida que você recebeu tem sido uma espada que tem, às vezes, de separar das pessoas que você ama, porque elas não compreendem a tua nova maneira de pensar, de agir, elas não compreendem os seus novos desejos. Você, irmão, não é mais uma pessoa somente natural. E somente as pessoas que têm natureza espiritual vão entender que você não é somente natural. Você sofre, porque algumas relações que você se importa vão se rompendo. Com pessoas que você tem muita estima. Mas acontece que Cristo entra em primeiro lugar. Agora você é uma pessoa espiritual, ligada pelos laços de amor de Deus e cimentada pelo amor de Cristo. Agora você passa a ter mais prazer com seus irmãos na fé do que pessoas da família que você amava, que você ama ainda. Você continua amando eles, até mais que antes. Mas agora entrou Cristo, que você ama de maneira superior. Você tem mais prazer em estar com os irmãos na fé do que pessoas da tua família, às vezes. Você, como eu disse, você continua amando essas pessoas, mas agora Cristo, ele está acima de tudo. Ele entrou e tomou a prioridade. E às vezes pessoas que você ama vão se tornar inimigos de você, vão te odiar. Ainda que a sua vida ficou melhor, ainda que você se tornou um filho melhor, ainda que você se tornou um marido melhor, as pessoas não entendem, elas te odeiam. Elas preferem o jeito que você era antes que está na igreja. Vão blasfemar, falar todo mal a teu respeito. Eles não vão aceitar a tua mudança de vida. E você vai sofrer, mas você não tem o que fazer. Você tem mais prazer, às vezes, em estar com teus irmãos, que tem essa mesma natureza que você, os mesmos desejos, o mesmo interesse por Cristo. Mas quando às vezes os teus queridos, tua família se converte, eles veem o mal que eles pensaram. E agora todos eles mudam também, porque eles também passam a ter Cristo em primeiro lugar. Então eles passam a ser pessoas espirituais e contemplar e desejar e amar as coisas que você ama. Irmãos, não ignoremos o que Cristo disse em Mateus 10, 34, que a gente leu. Não pense que vim trazer paz ao mundo, não vim trazer paz, mas espada. A nossa fé, o verdadeiro novo nascimento nos leva, às vezes, a ter muitos problemas em nossa família, em nosso trabalho, com nossos amigos. Isto é verdade a teu respeito, irmãos. Essa espada tem tocado em você, a ponto de você estar sofrendo pelo teu interesse, teu amor por Cristo. Você tem sido obrigado, às vezes, a contrariar pessoas que você ama, até entristecer, porque o que elas querem é te levar a trair o amor de Cristo e você não pode, porque o amor de Cristo te constrange. E esse texto é verdade a teu respeito. Se isso é verdade a teu respeito, se você tem passado por isso, irmão, Cristo é uma espada que tem entrado nas suas relações mais íntimas, porque você é filho de Deus. Porque você nasceu de novo, a você é destinado à vida eterna, à glória eterna. As pessoas que nasceram de novo, eles estão cônscios dos mesmos interesses da família. Porque nós temos as mesmas crenças.
Por isso nós temos prazer em estarmos juntos, porque falamos das mesmas coisas, temos a mesma esperança. Em Efésios 4:5 vai dizer: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é Senhor sobre todos, que age por meio de todos e em todos. Sabe, as pessoas que têm essa familiaridade, que são irmãos na fé, eles têm a convicção nessas coisas que eu disse, que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. As mesmas crenças, os mesmos interesses, o reino de Deus, o interesse pelo reino de Deus, o crescimento desse reino, o desenvolvimento desse reino, trabalhar por esse reino, a mesma esperança da glória eterna. Os seus olhos estão fixados na glória eterna. Tem esperança para isso no futuro. Porque ele sabe, como diz Romanos 8:17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Temos esta esperança. Agora sabemos que estamos longe do lar, mas nós estamos indo para lá. Peregrinos, somos peregrinos. Pessoas que estão unidas, partindo dessa mesma esperança. As pessoas desse mundo não participam dessa esperança, mas nós que participamos estamos caminhando junto, peregrinos juntos. Os nossos interesses mudaram, mas ainda são iguais de todos os verdadeiros cristãos. Por isso nós temos esse interesse por eles. No livro de Judas, capítulo 1, verso 3, vai dizer: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez a todos foi entregue aos santos. Nós nos ocupamos dessa salvação. E o nosso interesse, a verdade dela, o nosso respeito é o que nos une. Somos membros de uma diminuta nação, no mundo mau, de muitas lutas e perseguições, dificuldades. E nós sentimos que devemos estar unidos, como uma família que se une quando está sofrendo uma ameaça comum. Quando a família está sofrendo uma ameaça comum, ela se une. E nós estamos unidos porque nós estamos no mundo mau. E nós, como cristãos, devemos estar unidos. Em Malaquias 3,16 vai dizer: então os que temiam o Senhor falavam uns com os outros. Porque nós falamos as mesmas coisas, estamos interessados nas mesmas coisas, podemos entendê-las, compreendemos, discernimos. Sabe? Você sabe como quando alguém é cristão, há algo em comum na sua maneira de falar, na sua maneira de discernir as coisas. Não é simplesmente ficar falando: ô irmão, Pai do Senhor, não é essas coisas, isso aí não é isso que eu estou dizendo. Mas há algo na maneira da pessoa se expressar, que você discerne que ela é cristão. Sabe, a Bíblia vai dizer em Atos 18, que havia um judeu chamado Apolo. Eu vou ler o texto em Atos 18:24. Um judeu chamado Apolo, nascido da cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo, e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto, porém conhecia somente o batismo de João. E começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e seu marido Áquila o ouviram falar. E então levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Esse homem chamado Apolo tinha grande conhecimento da Escritura, falava com muita autoridade. Ele falava com muita autoridade mesmo, muito entusiasmo. Falava a respeito de Cristo. Mas Áquila e Priscila não eram doutores como ele, mas por serem cristãos e terem a nova natureza, puderam discernir que havia algo errado com ele. Faltava algo. Ele não conhecia toda a verdade. Os cristãos, quando se relacionam, ainda que a pessoa venha com a linguagem cristã, ele vinha falando das coisas de Deus, ele vinha falando de Cristo, você percebe que lhe falta algo. Falta algo. Não era a mesma língua, parecia, mas não era. Nós podemos discernir, porque nós falamos a mesma língua, nós usamos o mesmo linguajar espiritual. E às vezes uma abordagem intelectual pode nos enganar.
Mas há algo lá dentro de nós que mostra que falta algo que é comum aos salvos. Você sente, você sabe. E Priscila e Áquila não eram doutores, mas puderam entender e chamaram ele com muito amor. E lhe contaram tudo sobre Cristo. Não é simplesmente falar de Cristo. Muitas pessoas falam de Cristo. Eles falam até que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, mas você vê que falta algo. Paulo, quando pregava em Éfeso, também viu que faltava algo. Em Atos 19:1 vai dizer: enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajava pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Paulo chegou ali e encontrou um monte de cristãos, mas ele viu que tinha algo errado. Só receberam o batismo de João. Não havia recebido o Espírito. E como ele pôde discernir? Porque o cristão sabe quando falta algo. Eles pareciam ser discípulos, tinham uma linguagem, mas não eram. Um cristão pode discernir. Tem algo que nos identifica. Em 1 João 3,14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama o seu irmão ainda está morto. Nós preferimos os irmãos em Cristo que os demais. Ainda que fosse oferecido nós estar em lugares altos com pessoas importantes segundo o mundo, nós preferimos ficar nos lugares humildes com os nossos irmãos. Nós podemos dizer como Davi diz no Salmo 84, verso 10, é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa de Deus do que morar na casa dos maus. Nós gostamos de estar com os irmãos, gostamos de suas conversas, gostamos de sua companhia, gostamos de partilhar os meus pensamentos, porque nós amamos o mesmo Deus, temos o mesmo Espírito, nós temos vida espiritual em comum. E não somente isso, nós nos preocupamos com o bem-estar de nossos irmãos. Nós temos um verdadeiro interesse por eles, uma verdadeira preocupação. Você tem isso. Os filhos de Deus têm isso. Em Romanos 15:1 vai dizer: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé, pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como diz as Escrituras Sagradas, as ofensas deles que te insultaram caíram sobre mim. É sempre assim, irmão. Até na família da terra, o irmão mais velho, mais forte, tem a tendência de ter cuidado do irmão mais novo quando ele está precisando. Na fé é a mesma coisa. Nós temos verdadeiro interesse pelos nossos irmãos. Verdadeira preocupação, desejo de ajudar quando estão passando dificuldade, quando estão passando luta, desejo de ajudá-los a crescer. Suportamos, irmãos. Nós devemos suportar, nós temos falhado, irmão, como irmãos. Sabe, a Bíblia fala que quando o apóstolo Pedro estava na prisão, a igreja suplicava, orava, sofria. A igreja não estava presa com ele fisicamente, mas estava lá sofrendo, orando, intercedendo a Deus para que fosse livre. Se angustiavam por causa de Pedro estar na cadeia, estavam levando a carga um dos outros. Nós estamos preocupados, irmão, com os nossos irmãos em aflição. Estamos chorando e preocupados com os missionários que estão em solidão em terras distantes. Nós temos derramado alguma lágrima por aqueles cristãos que estão morrendo por causa da fé. Pelo contrário, muitos de nós estamos divididos por causa de pequenas coisas. Como devemos estar mostrando para o mundo o poder de Deus através da nossa união, o poder de Cristo através da nossa união. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 25 vai dizer: desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma elogiada, todas as outras se alegram com ela. Um corpo, a analogia de um corpo mostra como nós devemos estar nos relacionando. Não há como dizer que um dedo machucou e só ele sofre. Não, todo o corpo sofre por causa de um dedo machucado. Todo o corpo padece.
Olha o exemplo do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, 28. Paulo vai dizer, além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu também fico muito aflito. Verdadeira preocupação, verdadeiro interesse, verdadeira união. Esses são testes, irmãos, muito importantes para dizer se nós, de fato, somos filhos de Deus. Nós sabemos que já passamos da vida para a morte se amamos os nossos irmãos. Quem não ama está morto. Precisamos olhar para dentro de nós nessa noite, nessa manhã, perdão. Nos analisar com bastante sinceridade e ver se de fato temos amado os nossos irmãos. Se nós temos demonstrado verdadeiro interesse por eles. Se você tem mostrado em muito pequena medida, você é cristão. E deve orar para que o Espírito Santo possa te encher com fruto e que você possa demonstrar esse amor que vem de Deus, o amor a Deus, que vai ser comprovado pelo teu amor a teus irmãos na fé. Se é que nós somos irmãos na fé. Você tem afinidade? Ou será que você se diz cristão, mas tem prazer nas rodas de murmuradores, nas rodas de pecadores? A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que não se assenta em roda de escarnecedor, nem anda no caminho dos pecadores. Talvez você tenha prazer de andar no caminho dos pecadores. Tem prazer nas suas conversas, partilha os mesmos desejos, assiste os mesmos programas, tem prazer de estar nos mesmos lugares. Lembre-se, as aves de mesma plumagem andam juntas. Aves de mesma plumagem andam juntas. Aves de mesma plumagem andam juntas. Como diz aquele ditado do mundo, me diga com quem andas que eu direi quem és. Se você tem prazer com as pessoas do mundo, suas conversas, se alegra e se sente bem com elas, você não é filho de Deus. O que você tem é uma religião meramente intelectual que envolve só a sua mente. O cristianismo não envolve só a sua mente, envolve todo o teu ser. O verdadeiro cristão tem interesses pelas coisas de cristãos. Ele tem prazer em estar com cristãos, porque partilham a mesma natureza cristã, uma mesma esperança cristã, o mesmo desejo cristão. Tem algo que atrai ele aos cristãos. Essas coisas definem, irmãos, se nós somos filhos de Deus ou não. Precisamos nos avaliar à luz desse texto. Se você não ama seu irmão, como diz o texto, você ainda está morto. O que você precisa nessa manhã não é se esforçar para amar. Você precisa se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como Senhor, para que você tenha o direito de se tornar filho de Deus. Só aí você receberá a natureza divina e nascerá de novo, receberá uma nova natureza. Não é uma questão de se esforçar para amar, é receber uma natureza e você naturalmente vai amar. Porque a nossa carne naturalmente gera frutos da carne. E o Espírito gera naturalmente frutos do Espírito. E se você não tem os frutos do Espírito, você não precisa, o que você precisa não é se esforçar. Porque ainda que você se esforce, a tua carne só vai gerar coisa que é morte. O que você precisa é receber o Espírito. E só recebemos o Espírito quando recebemos Jesus como Senhor. Não baseie, irmão, não fundamenta a tua fé em coisas que você disse ou falou, ou ter levantado a mão na igreja, ter sido ao batismo, mas olhe para a sua vida e veja se de fato há o fruto do Espírito. E nós temos um teste muito profundo hoje. Você tem esse interesse pelos teus irmãos, você é atraído dessa forma pelos teus irmãos. Você sente que foi separado da tua família, inserido numa nova família, você sente que você faz parte de uma nova família. Ainda que seja um irmão distante, você sente essa intimidade com ele, essa atração quando está perto dele. Você sente que você está unido a ele. Um prazer maior estar com ele do que pessoas da tua casa, às vezes.
Você sente que cada dia que passa você tem mesmo menos comunhão com pessoas da tua família, com pessoas que você amava, e mais comunhão com essas pessoas que eram estranhas, mas agora parecem ser tão próximas. Se isso está acontecendo com você, você é filho de Deus. E para que isso aconteça de maneira mais intensa, sim, você precisa orar para que Deus te encha do Espírito dele. Mas se isso não acontece com você, em nenhuma medida, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque você ainda está morto, você ainda é inimigo de Deus, você ainda está debaixo dos seus pecados, você está debaixo da ira. Se arrependa, receba Jesus como um Senhor nesse dia, e Ele te dará uma natureza divina. E você vai entender tudo o que eu estou dizendo. Mas se você não entende nada do que eu estou dizendo, você ainda está morto. Mas pessoas espirituais entendem o que eu estou dizendo. Porque foi lhes dado capacidade espiritual para discernir coisas do Espírito. Mas se para você é loucura, se você não entendeu nada, você ainda está morto. Se arrependa dos seus pecados aonde você está. Receba Jesus como um Senhor aonde você está. Que Jesus entre na sua vida aonde você está. Te dê a nova natureza agora. E a partir agora de onde você está, você seja uma nova criatura e é inserido nessa nova família espiritual. A família da fé. Esta é minha oração por você. Ó soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Em tuas mãos, Pai, entrego nossas vidas e que teu Espírito nos convença, cada um de nós, Pai. Aonde nós estamos na fé. O que nós precisamos pedir?